ambiente tridimensional. Então já tinha várias questões já que são modernas, né, mas talvez um pouco à frente da época. Eu nunca parei de pesquisar, né, tendências, e eu nunca deixei de migrar entre essas áreas. Então, eu tive essa formação, posso dizer, um pouco mais clássica, né, que foi Corel, Photoshop e tudo, mas muito rápido eu comecei a desvirtuar mais para o vídeo. Então, na parte de vídeo, foi quando eu comecei a ver muito mais de animação, depois foi quando lançou o Jurassic Park, e acho que assim como mais da metade do pessoal que começou efeitos visuais nessa minha geração, o pessoal descobriu a parte de efeitos visuais, né, de composição principalmente, e migrou para lá. E para mim foi ótimo, porque ele juntou fotografia, que era a experiência que eu tinha, juntou o design gráfico, que é essa experiência que eu também tinha na faculdade, eu consegui unir com um pouco da programação para poder fazer outras tarefas, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, e juntei também com a parte da animação. Então, hoje, eu acabei fazendo... Eu faço live action também, mas os últimos trabalhos que eu tenho feito, que tem me dado muito mais retorno, que a gente pode chamar não necessariamente financeiro, mas são os prêmios, são os stop motions. E tudo stop motion de boneco. Então eu tenho pouco stop motion de outra categoria. Então eu não tenho nada de massinha. Então a maioria deles são puppets mesmo. Todos eles são internacionais. Eu acho triste, né, que o Brasil não tem uma indústria de animação forte ainda nessa área. Ele está começando a crescer mais na parte de 2D. Né? Você tem lá o pessoal da Combo, né? Tem o pessoal do Copa, que são acho que os maiores estúdios hoje, por sorte minha, né, digamos assim. Eles estão no Rio, mas você tem toda uma história de animação que está um pouco morrendo, né? Principalmente, sem querer falar muito de política, mas o governo tem matado um pouco, né, essa área por causa de falta de subsídio, e é o tipo de categoria que precisa de subsídio. Então, nos últimos anos, né, talvez sejam uns 5 ou 6 filmes que eu fiz nessa área de animação, e soma aí talvez uns 50 prêmios, sendo que todos eles são todos na área de stop motion, acho que só um de 3D. Né? E também muito projeto colaborativo também. Esses de animação, nenhum deles são, né? Mas o de 3D ele foi um projeto colaborativo internacional. Então, para mim, também é legal isso. Né? E também eu sempre continuo pegando esses projetos, seja live action, seja animação, e alguns eu pego para fazer de graça, porque eu quero pegar o pessoal para estudar. Então, eu falo assim, você quer aprender? Tu vai aprender de graça, mas na marra, fazendo. Então, eu mostro o trabalho pro cara. Eu até cheguei a fazer isso recentemente, né? Eu chamei todo mundo lá pro Discord. Falei, vou fazer aqui um aulão. Você tem uma base e a partir daí você segue. Então, você vai estudando sozinho, vai fazendo e vai pedindo feedback. Então, é a forma que eu também estou usando, né? Para poder ensinar fora de uma sala de aula tradicional, já nesse mundo já. Isso e não é de hoje, né? Não é porque começou a pandemia eu comecei a fazer esse módulo de ensino. Eu já faço isso já tem pelo menos uns 5 anos. Que legal, Jonas. Bem, vamos partir já para a contextualização do nosso bate-papo. Priscila, deixa eu pedir um minuto. Nós estamos a semana toda trabalhando com Simpla e até agora não teve nenhum problema de contagem de tempo, né? Mas hoje o Zoom acionou um alerta de finalização de tempo. Então, se houver a queda, eu vou logar de novo, tá? Eu estou tentando descobrir o que foi de errado no Simpla para ver o que houve, mas pode ser que a gente tenha que logar novamente. Desculpem. Não, eu estou atento lá também o tempo, 6 minutinhos. Estou vendo aqui, 6 minutos e 25. Bem, manda o Google Meets aí já agora, já cria o Google Meets e manda todo mundo para lá. Eu tô correndo aqui no Simpla para ver o que aconteceu, mas vamos lá. Segue aí, Priscila. Tranquilo. Bem, diferente do Jonas, né? Eu não comecei trabalhando com vídeo, não, né? Eu fui muito bem na linha do que o Flávio também. Na verdade, eu trabalhei de forma gratuita, né? Numa editora, que foi lá no Segraf, Flávio, né? E o Joelson era eu era estagiária do Joelson. Não tem noção. Eu era estagiária do Joelson e eu, antes de fazer qualquer curso, queria fazer, né, queria saber o que era design, né? Eu estava no ensino médio, gente, o que eu vou fazer?
né? Eu queria fazer arquitetura, minha mãe, não, minha, você tem alergia a cimento, como é que você vai trabalhar num lugar que tem, né, cimento? Você vai morrer no primeiro dia de obra que você for visitar. Aí eu falei, não, então eu vou descobrir que é design, né? E fui atrás e comecei a trabalhar na área da diagramação, né? No início, assim, de faculdade, início de carreira. E aí, certo dia, né, trabalhando numa agência, né, de publicidade, o chefe, né, o diretor de arte, chegou assim e falou, deixa eu te perguntar um negócio. O que você sabe de animação? Eu, nada. Nunca trabalhei com animação, né? Sim, lembro das coisas que eu aprendi na faculdade, né? Técnicas de stop motion, né? E comecei a falar técnicas de fotografia e tudo dele. Em uma semana você consegue aprender pelo menos um básico, assim, pra você fazer um vídeo, assim, de 10 segundos para mim. Eu falei assim, vamos tentar, né? Ele falou, porque se você conseguir, eu vou te subir de cargo. Foi bom, hein? Eu vou te subir de cargo e você vai começar a pegar projetos assim. Eu falei, então tá, corri atrás, fui aprender. Né? Foi bem estimulante, né? Vou te subir de cargo, né? Eu falei, opa, vou aumentar o salário, né? Dinheiro faz a gente aprender qualquer coisa, cara. Também, né? Também. E aí, fui estudar e tudo. Aprendi After Effects em uma semana para dar alguns retoques, né? Em algumas coisas. Coisas bem simples, gente. Não pensa que foi muita coisa assim, não. Coisas bem simples mesmo na época. E fui, com a cara e coragem, mostrei, né? O trabalho, o chefe gostou, né? E aí, acabei conseguindo. E acabei enveredando. Tive uma produtora de vídeo, né? Em sociedade com outra pessoa que estudou também design gráfico, mas aí acabou se findando, né? E agora atuando como professora. E por ter, né, já enveredado tanto, até mesmo tendo uma produtora, né, de criações de vídeo, né? Por muitas vezes a gente se depara com algumas questões, né, que tangem o modo financeiro, o modo operacional, né, de como, né, construir esse projeto, como dar fim a esse projeto, tirar ele do roteiro e tornar ele, né, algo físico, né, material, ao qual a pessoa vai conseguir assistir aquilo ali, entender tudo que a gente queria transmitir, que foi pensado, né, naquela idealização inicial lá, né, naquelas primeiras conversas de reunião, né. Então, essa é a contextualização que eu quero trazer para agora, né? Quais as estratégias, né? Quais as estratégias que a gente tem que tomar, né, dentro de um projeto e o que vocês já tiveram de experiência em alguns projetos, né? Vocês ou tiveram que abandonar a questão tecnológica, né, e ficar somente com a questão analógica, ou quando vocês abandonaram o totalmente analógico, tiveram que abranger o tecnológico. E aí? Bom. Foi difícil? Posso começar, Jonas? Fica à vontade. Eu tenho um exemplo também já, mas segue aí. Assim, eu acho que é tão legal, assim, a animação, os alunos chegam quando eu estou dando a disciplina, né? Eles costumam chegar para mim na primeira semana e eles perguntam assim na primeira aula, professor, que programa que a gente vai aprender? Aí eu falei assim, programa? Para a gente fazer animação. Todos, né? Assim, o que der para vocês aprenderem aí é lucro, porque animação você vai precisar de muita coisa, né? E acaba que o semestre passado foi bem interessante nesse sentido, porque a gente teve animação feita no papel, com grafite, teve animação com 3D, com 3D Max, teve gente que fez cenário com AutoCAD e animou em stop motion, com bonecos, e foi uma salada muito louca, assim. E eu acho, assim, que cada projeto que a gente vai fazer, ele é um desafio tecnológico, né? Não só no sentido do software, mas no sentido de entender o que você quer passar com como que você quer transmitir aquela mensagem, como que você quer fazer ela chegar no seu espectador e qual tipo de tecnologia que você vai utilizar. Então, no CIAR era muito interessante esse sistema, que cada animação que a gente fez lá era uma técnica completamente diferente. Uma era boneco, eu achei legal o Jonas falar do Puppet, né? Raramente usa massinha, eu acho que eu usei massinha
no primeiro stop motion que eu fiz também. E até hoje a galera acha que eu trabalho só com massinha, mas raramente eu uso. Eu odeio o cheiro da plastilina nacional. É terrível aquilo. Fora que ela racha toda, ela quebra, ela derrete. Resseca, né? Ressecado. Resseca, né? É um trem complicado. Então eu trabalho muito mais com silicone, com látex, quando eu vou trabalhar com bonecos. E de vez em quando você trabalha com coisas